Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão ótimos, maravilhosos? Tem que estar. Eu assim em particular, eu tenho que estar sempre bem, cada vez melhorando. Por quê? Porque o conhecimento, ele traz essa mudança interior, né? A leveza, a alegria de viver, a felicidade, que é o conhecimento da origem, da onde viemos, por que viemos aqui, parar aqui, né? Aí ficamos aqui parados, né? Ficamos aqui nessa passagem, né? Passageiros aqui do mundo. Então, diante do meu estudo aqui da cultura racional, conhecer, né, toda a cultura racional através dos 1000 livros, né? Tem que falar assim, porque o conhecimento ele depende, né? O conhecimento da cultura racional depende de eu ler. Em primeiro lugar, conhecer a cultura racional, que é ler os 1000 livros. A primeira lida. Aí eu estou relendo, né? Na sequência da segunda lida, eu estou lendo e relendo. E nesse reler e reler vem o desenvolvimento de 4 coisas no aparelho. As 4 principais partes preciosas do corpo, do aparelho, do corpo, que é a pessoa, né? Então é o raciocínio, a evidência racional, o aparelho racional e nesse conjunto já está desmaterializando o habitante, que é o raciocínio. Depois dele desmaterializado, ainda a pessoa fica em aguardo para ter a sua evidência racional, né? Depois da evidência racional, a pessoa fica em aguardo, né? Continuando com a nossa persistência, a nossa calma e a nossa obediência ao nosso conhecimento, às nossas orientações do racional superior. E com isso, vamos chegar ao auge, que é a levitação, né? Que a energia racional já vai trazer a fase espacial da humanidade, né? Que é a pessoa transitar no espaço, né? Os aparelhos racionais transitando no espaço. Hoje já temos os aviões aí como prova e costume de todos, né? Então as pessoas, elas nem imaginavam que, né, toneladas de ferro podia estar lá no espaço, né, erguer toneladas de ferro lá no espaço, e as pessoas viajando aí acostumaram com isso. Então, qual é a dificuldade da pessoa achar que isso é impossível, né? As pessoas podem falar que a gente é louco, mas a gente não é louco. Somos... Tomara que não xingou ninguém aqui para atrapalhar. Justo na hora que eu tô aqui fazendo o meu vídeo, já tive que fazer de terminar o vídeo, começar de novo. O meu filho aparece aqui, entra aqui. Aí ele já sai depois. Aí eu faço o vídeo, porque eu gosto de fazer os meus vídeos aqui sozinha, né? Não que porque eu fico mais à vontade. Bom,
Então, diante de tudo desse que eu estava estudando 112 agora, que eu tive vários insights aqui acerca dos meus conteúdos aqui e dos temas, né, dos títulos aí do YouTube. Eu pensei em vários: a espada da morte, a chave da vida, a energia da vida, falando aqui, confundindo a vontade com o livre-arbítrio, né? Uma coisa diferencia da outra. É a mesma coisa que as pessoas, elas confundem pensamento com raciocínio, né? O pensamento evoluído que deixa a pessoa achando que assim, se eu sou um animal racional, por isso eu raciocínio, estou raciocinando, não estou pensando. Que é diferente do pensamento, é diferente. Então eu tive esses 3 ou 4 títulos aqui. Tô gravando agora, depois que eu editar, né, e lançar no YouTube. Aí eu vou escolher um desses, né, que a pessoa quando vai entrar aí já vai saber qual que é o título que eu escolhi. Mas diante desses títulos e diante daqui da parte aqui que eu estava fazendo esse esclarecimento aqui dessa página que já está quase terminando, né? Tá na página 141 e ela já termina na página 150. E aqui tá falando assim, ó: o se conhecer é o tudo da vida. Por quê? Porque quem se conhece sabe como deixar de assim ser pensador, sofredor e mortal. Olha só a palavra mortal. Quem que hoje tem uma espada, uma pessoa que tem o poder na espada, o poder da espada para ela matar a mistificação? Aí mesmo você falou assim, não, mas matar a espada, a mistificação é o título, diante do meu conhecimento, era o título apropriado que eu ia, né, adentrar nesse conteúdo falando da espada da morte e a chave da vida. Matar a mistificação. Por quê? Porque todas as pessoas todos nós, né, que nós tivemos nossas crenças, né, viemos de cada um de uma religião diferente, lá nós aprendemos que a morte, algumas, né, outras filosofias não, outras filosofias, elas têm as suas culturas de outros povos, cada um tem a sua filosofia, né, sua ciência filosófica, né, religiosa, lá na religião que a pessoa segue, a morte como sendo uma coisa ruim, é um fim, né, o fim da vida. Então essa aqui, a mistificação, é um que veria, né, um ser, né, Deus, né, o Deus mesmo verdadeiro, ele mataria a mistificação com a espada dele. Ele viria como um cavaleiro, né, com o seu cavalo branco, com a sua coroa, né, a sua coroa de sabedoria, de saber absoluto, de razão absoluto, né, que é apropriada ao ser, e dele estaria a espada, uma espada que mataria essa mistificação, que é essa falsidade que foram apregoadas nossas crenças sobre a morte.
Bom, mas diante desse tema e desse assunto e desse conteúdo, que eu, ao ler essa frase aqui, né, deixar de ser assim, pensador, sofredor, imortal. Agora já na segunda, só que, pessoal, se eu escolhesse esse tema, eu desenvolveria ele de uma forma. Agora, o outro tema que eu desenvolvi mesmo, ele tá mais pra frente aqui. Que agora, diante do que eu vou ler aqui, que eu vou escolher qual desses temas que eu vou intitular aí, que eu vou deixar como título no canal, no YouTube, falando sobre esse conteúdo. Quem não se conhece continua como pensador, sofredor e imortal, por ser de categoria de bicho racional. Continua na mesma categoria, se transformando em classes inferiores, por ficar ligado, a energia magnética. Continua materializados em corpos de vidas diferentes, por serem de categoria de bicho racional, correndo toda a hierarquia de categoria de bicho racional, visível e invisível. Invisíveis são os habitantes do astral térreo, correndo assim toda a hierarquia de bicho racional. Por quê? Por ficarem ligados à energia magnética, continua se materializando na matéria em classes inferiores e correndo toda a hierarquia da 22ª eternidade. Por quê? Porque terminou a fase do animal racional. Quando a fase do animal racional existia, morria como animal e tornava a nascer como animal racional. E assim era a fase do animal racional, morria como animal racional e tornava a nascer como animal racional, e assim morria e nascia, morria e nascia, morria e nascia. Mas agora, já desde muito, a fase do animal racional terminou e a natureza mudou a fase do animal racional para a fase racional. Agora, ou desenvolve o raciocínio para voltar para o mundo racional, ou continua ligado à energia magnética, continua a se materializar em classes de bichos diferentes, por todos serem dessa categoria de bicho racional. Por quê? Ele repete, porque terminou a fase racional, entrou na fase da natureza, fase racional. Na fase racional, ou sobe para o mundo racional, continua a descer, por estar ligado à energia magnética, continuando a se materializar em classes inferiores, por ter terminado a fase do animal racional. E por isso que o se conhecer é a coisa mais importante, mais elevada da vida, porque quem se conhece sabe de onde veio, para onde vai, como veio e como vai. Então, pessoal, para ver e quem as pessoas que são iniciantes, que têm o primeiro volume, ela vai encontrar na página 225 ou ela vai poder encontrar em outras edições. Ela vai poder encontrar nas outras edições. Na página 198 em diante, e na página 200. Então,
Numa edição, ela está na página 225. As edições antigas, onde ela era feita com outro tipo de papel sulfite. Não sei o que lá, hoje é A4. Eu não entendo muito bem dessas coisas. E agora está na página 198 das novas edições. Bom, eu vou ler aqui, por que eu vou ler aqui? Porque já está aqui mesmo na minha mão, né? Já está aqui mesmo na minha mão. E eu até tirei da outra página que eu ia falar aqui, mas se eu lembrar, eu procuro aqui rapidinho, é coisa de 1 minuto. E aqui nessa página 225 do primeiro volume, ó, se não fosse produzidos pela força magnética, seriam eternos. Mas por serem gerados da força magnética, que aí vivem, aparentemente, até não poderem mais. Veja só. É relevante, porque a pessoa não é senhores de si, senhores da vida, que achávamos que éramos, né? Senhores de nós mesmos. Muitos, por não terem conhecimento da natureza nem de si mesmos, falam em magnetismo sem saber o que estão falando, sem saber que os seus formatos de humanos são feitos de magnetismo, por a força ser toda magnética e elétrica. E aqui também, ó, tem uma coisinha aqui também relacionada com isso. Tudo que é magnetismo é aparente, por isso aparenta que são senhores da vida e verdadeiramente não são de uma hora para outra, perdem-na sem querer. Portanto, todo esse conjunto de seres terrestres, tudo isso é produto da força magnética, são seres maus e nada são. Por que as pessoas falam em magnetismo sem saberem o que estão falando? Porque a pessoa tem como magnetismo uma coisa que ela dá outros nomes para essa palavra, magnetismo, atração, né? Aquilo que tem que atrair, me atrair ou ser atraído por aquilo que eu gosto, que eu tenho vontade de ter, que eu idealizo, que eu sonho, que eu quero, que eu tenho vontade de ter. Então, essa é a parte magnética. Agora, voltando pro estudo aqui, voltando aqui para o tema que falou sobre a categoria, né, que transforma em classes inferiores. Por exemplo, se a pessoa tem um sofrimento, o sofrimento, ele vem às vezes na vida das pessoas como uma forma de a pessoa sentir o drama dessa vida. Então, o sofrimento nada mais é que a falta de conhecimento, né, dela mesma. Porque se a pessoa tem o conhecimento, deixa essa mudança, deixa a penetrar essa mudança dentro dela, que é a categoria, o feito. Em outros vídeos anteriores aí fala assim, o feito, a natureza, ela não muda os feitos dela. As pessoas sofrem, nós sofremos a consequência dos feitos, que é porque assim somos feitos de energia elétrica magnética, de energia magnética. Então, o que acontece com a natureza? A natureza, ela mudou, né, a perspectiva dela diante da vida, da matéria. Ela está trazendo o quê? A forma natural da pessoa se conhecer através do conhecimento natural da natureza, porque a natureza, ela trouxe o conhecimento artificial e tem toda uma gama de explicações, né, dos outros livros anteriores, por que teve que existir
Esse alfabeto aqui artificial, que 2 lá já foram deixados para trás. Bom, um alfabeto, era o alfabeto natural da natureza, que ele era da palma das mãos, e o alfabeto astrológico, que ele era dado através das transmissões do astral, dos seres superiores que traziam as pessoas. Então, as pessoas, todas elas tinham esse conhecimento que ela tinha que passar de boca em boca, de pai, né, dos pais para o filho, e o filho passava para o filho dele, ou seja, para o neto. E esse conhecimento, o que aconteceu? Muitos seguiram, muitos filhos não quiseram mais ter ele, porque a vontade do filho já era outra diante do que ele entendia a vida, da forma que ele via a vida, de que ele via o mundo, das coisas que via o mundo. Ele já não queria mais as coisas que... Mesma coisa nós. Eles não queriam as mesmas coisas que viveram os bisavós deles, os antepassados, os ancestrais, os bisavôs, os avôs, o pai. Então, isso daí é natural, está inerente no ser humano, porque quando o ser humano ele saiu da forma dele de racional, do mundo racional, que eram os habitantes do mundo racional, a forma mudou tudo, a sua forma de ser. A forma era racional, mudou para racional animal. Ficou um tempo com racional animal, depois é que mudaram. Aí mudaram de animal, em vez de colocar o racional na frente, que ficou por um tempo assim, adotado assim, depois eles mudaram e deixaram o animal racional, porque o racional vem primeiro, que é a origem, né? Então, eu dando uma lidinha aqui nas coisas que eu escrevi aqui, para mim não me perder diante das coisas que aconteceram aí, né? Das coisas de avalanche, de desmoronamento de terra. Por que acontecem essas coisas? A natureza, ela está em fase de uma... Hoje a natureza hoje, que ela deixava tudo nos seus devidos lugares ali, né? Que aconteceu? Muito, no início, no princípio de tudo, nem a terra era dividida. Depois que ela foi repartindo, foi distanciando um continente do outro, né? Foi distanciando, e as pessoas nasciam aqui, nasciam ali. Ninguém sabia da outra pessoa que estava lá do outro lado do mundo, que tinha povos lá vivendo lá também. Então, a distribuição que aconteceu em geral na Terra. Isso foi uma acomodação que a natureza fez. Cada um ficou acomodado ali, aqui, um povo ali, um povo aqui, um povo ali, assim, dá a entender. Hoje, essa acomodação, a tendência dele é cada vez mais piorar. Porque a natureza não quer ninguém ficando acomodadinho, não. Os acomodados que se incomodem. Porque, né, um ditado popular, você não está bem no lugar, os incomodados que se mudem. Então, aí a natureza, ela faz isso. Você tá muito acomodado ali, né, vamos dizer assim, a natureza assim, eu que tô me incomodada com essa situação aqui.
Eu quero que as pessoas mudem logo. Eu quero que as pessoas se levantem dos seus lugares e vão fazer alguma coisa. Tá muito paradão aí. Vem uma avalanche de lama em cima das casas, aquelas pessoas soterram. Alguns tanto. Entre vivos e mortos, todos são inocentes, porque nós temos que falar assim, porque a gente não sabe o que a natureza ela está cobrando ali, se ela está cobrando alguma dívida, se ela não, se ela quer fazer alguma mudança, a gente não sabe. Então, para a gente falar mesmo, verdade, tem que ter evidência racional para estar vendo esses movimentos aí. Bom, pessoal, se você estiver gostando desses vídeos, deixe seu like aí, compartilhe, porque o assunto aqui ele é prolongado, viu? Eu acho que eu vou fazer essa primeira parte, e depois amanhã, se der, ou terça-feira, conforme a natureza, porque a natureza ela que me é inspiradora. Se ela me inspira para você agora vai lá, você agora vai lá, você agora vai fazer vídeo, né? Fica aquela coisa matutando na minha cabeça, eu vou fazer, eu tenho que pegar aqui o que eu estudei, né? Que é da minha própria persistência, da minha própria calma, da minha própria obediência. Eu vou adquirindo esse estudo aqui para poder passar para vocês, para poder deixar aí para vocês essas pérolas. As pérolas são para todos. Aqui não tem distinção, não. Pode ser para todos. Qualquer pessoa que vem aqui no meu canal está bem-vindo. As portas estão abertas. O meu coração está cheio de amor, né? Puro, racional, para que essas pessoas tenham esse conhecimento, esse bem maior, essa abertura, que é um leque que se vai se abrindo. E a pessoa vai percebendo as coisas do jeito que as coisas são realmente, a realidade das coisas como são de verdade. Então, a energia da vida, que eu estou entrando nesse tema, que ele está dentro desses outros temas que eu mencionei aí, ela é a planície racional pura, limpa e perfeita que desceu aqui, deu caos ao universo. Ela abriu o campo. Então, ela é a água, materializada, a água materializada. Ela era massa cósmica pura, limpa e perfeita. A gente não sabe o que seja massa cósmica racional pura, limpa e perfeita. Essas palavras, elas estão na nossa índole. Sim, você quer ser um ser perfeito, você não consegue ser, você mantém as aparências, porque dentro de si está a índole racional, o ser perfeito, o ser limpo, que o limpo ele não tem impurezas, ele não tem, não se contamina, o limpo. E o puro, que aqui a gente nem tem como expressão, nem como a gente tem que comparar o que seja pureza. Mas a gente pode se dá, né, a ideia da limpeza aqui, porque a gente não gosta de ver as coisas sujas, desorganizadas, né? Então é isso aí. Então a planície racional, quando os racionais eles se extinguiram em cima da planície racional, uns tantos ficaram, né? Uns tantos ficaram nessa. Dividiu a planície, dividiu ela em duas energias, dividiu ela em dois sexos, na água e na resina.
que a resina ela deu causa ao sexo feminino, depois a água que era gomosa, que saiu, que amoleceu da planície com foco de luz. Esse foco de luz são virtudes dos racionais. Essas virtudes são vidas, porque sabemos que os habitantes do mundo racional, qual que são as virtudes deles? Eles são eternos, então a condição dele de eternidade, ele nunca vai existir o que? Morte para ele, adoecimento, enfraquecimento, para que aonde existe a pureza, não pode haver tipo de nenhum tipo de doença, como nós conhecemos muitas doenças aqui. E muitas doenças esquisitas que vão aparecendo pelo mundo. Então, essa materialização desses habitantes, eles se materializaram e já a água era matéria. Já era energia materializada. Porque eu tenho que falar aqui, o que é o bicho racional? Porque existiu duas humanidades, minha gente, existiu duas humanidades, nós estamos na segunda humanidade. A primeira humanidade, os habitantes que se extinguiram em cima da planície, aqueles corpos deles que se extinguiram lá, não sobrou nada, deu causa a esse mundo. Por isso que são culpados de existir esse mundo, são todos que aí estão. Todos que estão quem? Os primeiros que se extinguiram na planície, que são os racionais, que eles ficaram com o que? A centelha da vida do Senhor de Apagno, nasce e morre, trazendo todos aqui. E essa ideia de reencarnação que não é assim, é outra, é o jeito diferente, ou seja, a verdade diante dessa mistificação aí que eu falei. O Cavaleiro da Concórdia vem com a espada para matar a mistificação. Então é isso, quando a gente aqui se adentra nesse conhecimento, consegue passar pelo outro aquilo que eu já conheço, estudei, que tem algumas coisas aí que já eu peguei de outro estudante que estudou primeiro que eu, claro, mas eu tenho que ter meu estudo, porque se eu não ter meu estudo, porque para mim poder passar para o outro aquilo que eu estou sentindo, transmitir o que eu estou sentindo para o outro, estou raciocinando, porque eu já senti, já gravou no meu raciocínio, nunca mais eu vou esquecer. Eu tenho sim minhas anotações. Por quê? Porque eu ainda necessito delas. As minhas anotações, porque para eu ter uma condução organizada daquilo que eu estudei. Senão, não precisava dessas folhas aqui, essas folhas aqui de anotações minhas. Até eu chegar nesse grau aí, né? Então, a água, ela foi feita, né? O melhor, essa transformação, ela dividiu nessas duas partes, né? Que eu tava falando. E lá na primeira humanidade, que nascia do chão, porque eu quero chegar no bicho racional. Eles nasceram como um monstrinho, quer dizer, nascer do próprio chão. O que não tinha existido ainda ali. Não existia, e já existia a degeneração da planície, a deformação, a multiplicação e a poluição ainda não. Quer dizer, ainda não estava de todo poluído, todo enfraquecido. Tanto que esses monstrinhos que nasciam dali, eles chegavam a ser eternos.
e chegavam a ter muitos monstros, né? Eles cresciam, nasciam monstrinhos e iam passando dessa fase para outra, sem existir a morte, porque ainda eles estavam ligados no chão, que esse chão ainda não estava se degenerado todo, que veio da eternidade, a massa cósmica pura, limpa e perfeita. Então não tinha essa condição para eles não morrer, mas sim eles terem esse desenvolvimento, que nascer do chão e depois de monstrinho eles iam indo adquirindo os tamanhos gigantescos, né, monstrões. Então essa primeira humanidade. E depois, qual que é a segunda humanidade? Nós, Rosário da Vida. Por quê? Porque além desses habitantes que extinguiram lá na planície racional, uns tantos, numa parte da planície que se dividiu em duas energias, água e terra, sexo masculino e sexo feminino, havia outros tantos que estavam acompanhando a deformação, mas eles não tiveram corpos. Eles não tiveram corpos, eles foram materializados. Então, aí chegou o bicho racional para dar causa a eles, que é a energia elétrica magnética, que através de dois sexos podia existir o choque das duas energias e ali gerar um outro ser, que a natureza deu o nome de aparelhos de filhos e irmãos, porque somos todos da origem, somos todos irmãos, só que estávamos aqui, ninguém sabia quem que era quem, não podia saber mesmo quem que é quem aqui, não podíamos saber mesmo. Então a natureza, ela veio com a segunda humanidade. Essa geração, ela já veio enfraquecida. E a energia do pensamento, ela estava enfraquecida também, porque era raciocínio. Era raciocínio. Não era pensamento e imaginação. Tá? Então, ó, para você ver a abertura, a entrada que a natureza deu. Duas entradas aqui, duas chaves, dois fios. Então, pessoal, na segunda parte eu vou continuar com esse assunto, falando dessas duas entradas, ó. Raciocínio diferente de pensamento, vamos saber por causa disso. Na outra parte, na segunda parte, vamos saber por que nós falamos para as pessoas e elas não acreditam na gente, que existe a descida de classes inferiores para correr toda a hierarquia. Por causa disso daqui, ó. Então, essas duas entradas que a natureza aqui, ela abriu, vai ficar pro próximo vídeo. Então, se você apertar o sininho aí, vai ser notificado para o próximo vídeo
que ele vai ter outro tema. Não, quer dizer que ele vai ter esse mesmo tema aqui que eu coloquei aqui. Qual que é o tema que eu escolhi? Eu escolhi a espada da morte e a chave da vida. Tá, pessoal? Até mais. Obrigada.